Paulo Vaz cultivava o hábito de regressar à sua quinta no Alentejo sempre depois das 10 da noite, uma hora em que a vasta propriedade de 3.000 metros quadrados já se encontrava mergulhada no silêncio e na escuridão, e a sua família, supunha ele, no descanso dos justos. Era a sua forma de se isolar, de prolongar a armadura do empresário implacável por mais umas horas antes de se render à domesticidade. Naquela terça-feira, contudo, o destino teceu um plano diferente. A apresentação com os investidores coreanos no centro empresarial em Évora, uma maratona de gráficos e projeções que ele antecipara durar até ao limite do dia, terminara com uma eficiência surpreendente, 2 horas antes do previsto. Impulsivamente, decidiu rumar a casa sem avisar ninguém, imaginando um regresso silencioso, talvez um copo de vinho do Porto na solidão do seu escritório. Ao atravessar o imponente portão de ferro forjado que guardava a entrada da propriedade, sentiu a habitual descompressão. O cheiro a terra úmida e a lavanda selvagem do Alentejo invadiu o interior do seu carro de luxo. Mas ao entrar na casa, a sua respiração ficou suspensa. A cena que se desenrolava no centro do majestoso salão principal, sob a luz dourada de um lustre de cristal, era tão inesperada que o seu cérebro se recusou a processá-la de imediato. Ali, no chão de travertino polido que ele próprio escolhera numa viagem à Itália, estava Mariana, a empregada doméstica de 25 anos, sentada de pernas cruzadas. Mas não era a sua presença que o paralisou. Era o que estava à sua frente. A sua filha, Beatriz, de apenas 5 anos, estava confortavelmente instalada na sua cadeira de rodas púrpura com brilhantes prateados, um presente extravagante que a mãe lhe dera na vã tentativa de compensar outras ausências. Beatriz segurava um caderno de exercícios com uma mão, com a outra, guiava um lápis com uma concentração feroz. As suas pequenas mãos, que habitualmente tremiam de forma descontrolada, moviam-se com uma lentidão determinada, formando letras que, até então, os especialistas consideravam um objetivo a muito longo prazo. Estou quase a terminar a palavra borboleta, Marianinha, disse a pequena Beatriz, a voz um sussurro de esforço, a língua a espreitar pelo canto da boca. Excelente, minha princesa, a tua letra está cada dia mais bonita, respondeu Mariana, a sua voz um veludo de ternura e orgulho, um tom que Paulo nunca lhe ouvira usar. Era a voz de uma educadora, de uma mentora, não de uma empregada. Posso escrever outra palavra depois? Claro que sim, meu amor, mas primeiro vamos praticar os nossos números mágicos, pode ser? Paulo permaneceu imóvel na penumbra do umbral, uma estátua de surpresa e confusão. Sentia-se um intruso na sua própria casa. Havia naquela interação uma cumplicidade, uma ligação tão profunda e genuína, que o comoveu de uma forma que o apanhou desprevenido. Beatriz irradiava uma felicidade pura, uma luz que ele raramente via no seu rosto. A sua filha nascera com uma paralisia cerebral moderada, uma condição que afetava principalmente a sua coordenação motora, consequentemente, a sua capacidade de escrita. Está bem, Marianinha. Que números vamos fazer hoje? Perguntou Beatriz, fechando o caderno com um cuidado reverencial. Deixa ver, meu amor. Lembras-te da sequência que aprendemos na semana passada, disse Mariana, tirando uns cartões coloridos e brilhantes do bolso do seu avental azul escuro. Sim. 2, 4, 6, começou Beatriz, tocando em cada cartão com a ponta do dedo mindinho, um gesto de precisão que seria impensável há poucos meses. Foi nesse preciso momento, com o dedo ainda pousado no cartão com o número 6, que os olhos cor de mel de Beatriz encontraram a figura do pai, imóvel na entrada. O seu rosto iluminou-se instantaneamente, mas a alegria foi tingida por uma onda de espanto e apreensão. Pai! Chegaste mais cedo, exclamou a menina, tentando desajeitadamente virar a cadeira para o encarar de frente. Mariana levantou-se num sobressalto, os cartões a caírem e a espalharem-se pelo chão como folhas de outono. Limpou as mãos nervosamente ao avental, o seu olhar fixo nos seus próprios sapatos. Boa noite, Sr. Paulo. Não sabia que já tinha chegado. Peço desculpa, estava só a terminar as atividades com a menina Beatriz, gaguejou ela, o nervosismo a estrangular-lhe a voz. Paulo ainda estava a processar a cena. O seu olhar viajou da filha, que ainda segurava o lápis como um troféu, para Mariana, que parecia desejar que o chão se abrisse e engolisse. Beatriz, o que estás a fazer? Perguntou Paulo, esforçando-se por manter um tom de voz neutro, embora por dentro sentisse uma tempestade de emoções. Estou a praticar a escrita com a Marianinha, pai. Olha, Beatriz ergueu o caderno com o orgulho que o trespassou. Hoje escrevi 5 palavras inteiras sem ajuda. A Marianinha diz que tenho letra de médica muito inteligente. Paulo virou-se para Mariana, o seu olhar a exigir uma explicação. A jovem mantinha os olhos pregados no chão, torcendo as mãos com ansiedade. 5 palavras, repetiu Paulo, a incredulidade a tomar conta de si. Como é possível? A especialista disse-nos que o desenvolvimento da escrita levaria muitos mais meses. A doutora.
Silva foi muito clara quanto às dificuldades. É que a Marianinha ensina-me truques super especiais, explicou Beatriz com um entusiasmo contagiante. Ela diz que as minhas mãos são como pequenas artistas que precisam de praticar todos os dias, e também brincamos com números que dançam na minha cabeça. Mariana finalmente ergueu o olhar, os seus olhos escuros repletos de um medo palpável. Sr. Paulo, eu só estava a brincar com a Beatriz. Não era minha intenção fazer nada de errado. Se o senhor preferir, eu posso parar de... Não, Marianinha, interrompeu Beatriz, impulsionando a cadeira com uma rapidez surpreendente para se posicionar entre os dois adultos, como uma pequena leoa a proteger a sua cria. Pai, a Marianinha é a melhor. Ela ajuda-me a sentir-me capaz quando me sinto desajeitada. Paulo sentiu um aperto no peito, uma sensação de sufoco. Quando for a última vez que vira a filha tão viva, tão apaixonada por algo? Quando for a última vez que tiver uma conversa com ela que durasse mais de 5 minutos? Beatriz, sobe para o teu quarto. Preciso de falar com a Mariana, disse Paulo, tentando soar firme mas gentil. Mas porquê, pai? A Marianinha fez alguma coisa de mal. Sobe para o teu quarto, por favor. A menina olhou para Mariana, que lhe ofereceu um sorriso tranquilizador e acenou com a cabeça, como que a dizer que tudo ficaria bem. Beatriz dirigiu-se ao elevador especial que tinham instalado para ela, mas antes de as portas se fecharem, gritou com toda a força dos seus pequenos pulmões: a Marianinha é a pessoa mais boa do universo inteiro. Paulo e Mariana ficaram sozinhos no vasto salão. O silêncio era pesado, denso. O empresário aproximou-se e notou, pela primeira vez, que a empregada tinha pequenas manchas de tinta azul nos dedos, provavelmente dos exercícios de escrita, e que os seus sapatos pretos estavam gastos, mas impecavelmente limpos. Desde quando é que isto acontece? Perguntou ele, a sua voz mais baixa do que pretendia. Os exercícios, a escrita. Desde quando é que trabalhas assim com a Beatriz? Mariana hesitou, mordendo o lábio inferior. Desde que comecei a trabalhar aqui, senhor. Há cerca de 9 meses. Mas garanto-lhe que nunca negligenciei as minhas tarefas por causa disto. Faço as atividades com a menina durante a minha pausa para o almoço ou depois de terminar todo o meu serviço. Não recebes um pagamento extra por isto? Observou Paulo, mais uma afirmação do que uma pergunta. Não, senhor. E não estou a pedir nada. Gosto de passar tempo com a Beatriz. É uma menina muito especial. Especial de que maneira? Mariana pareceu surpreendida com a pergunta. Como diz, senhor? Mencionaste que ela é especial. Em que sentido? Mariana sorriu pela primeira vez desde que Paulo chegara. Um sorriso genuíno, embora tímido. Ela é muito persistente, senhor. Mesmo que os exercícios sejam difíceis e ela queira chorar de frustração, nunca desiste. E tem um coração enorme. Preocupa-se sempre se estou cansada ou triste. É uma menina muito carinhosa e muito mais capaz do que todos imaginam. Paulo sentiu novamente aquele aperto no peito, mais forte desta vez. Quando for a última vez que ele reconhecera essas qualidades na sua própria filha? E os exercícios? Como sabes que métodos usar? Mariana voltou a baixar o olhar. Eu tenho experiência com isto, senhor. Que tipo de experiência? Houve uma longa pausa. Mariana parecia estar a travar uma batalha interna sobre o que revelar. A minha prima mais nova, a Inês, nasceu com paralisia cerebral severa. Passei toda a minha adolescência a acompanhá-la a terapias, a aprender técnicas, a ajudá-la com exercícios de coordenação motora. Quando conheci a Beatriz, não consegui ficar parada a ver que ela precisava de apoio. Então pensei que talvez eu pudesse ajudar. Ajudar com quê? Inquiriu Paulo. Queria que ela sorrisse mais, senhor. Uma menina devia sorrir todos os dias. Devia sentir-se inteligente e capaz, não limitada. Paulo ficou em silêncio por um momento, as palavras dela a ecoarem na sua mente. Quantas vezes vira Beatriz sorrir nas últimas semanas? Não conseguia lembrar-se de uma única ocasião específica. Onde está a Sandra? Perguntou ele, mudando de assunto. A senhora saiu para jantar com as amigas do clube de golfe. Disse que voltaria muito tarde. E ficaste aqui com a Beatriz? Sim, senhor. Ela jantou, tomou banho. Praticámos os nossos exercícios e eu estava a arrumar os materiais quando o senhor chegou. Paulo olhou em redor do salão, notando pela primeira vez como tudo estava impecável. Os móveis de design brilhavam. Não havia um grão de pó em lado nenhum e até as gardénias brancas nos vasos pareciam mais radiantes do que o habitual. Mariana, posso fazer-te uma pergunta pessoal? Claro, senhor.
Porque é que trabalhas como empregada doméstica? É evidente que tens conhecimentos de terapia ocupacional. Tens um talento incrível com crianças. És dedicada. Porque não trabalhas na área da saúde? Mariana sorriu com melancolia. Porque não tenho um curso superior, senhor. Aprendi tudo a cuidar da minha prima, mas isso não conta para nada oficial. E preciso de trabalhar para sustentar a minha família. A Inês tem 19 anos agora. Não pode trabalhar devido à sua condição, mas é muito alegre. Os meus irmãos andam no secundário. A minha avó vende caldo verde de manhã. Nós arranjamos-nos como podemos. Paulo sentiu uma estranha mistura de admiração e vergonha. Ali estava uma jovem de 25 anos, a trabalhar arduamente para sustentar a sua família e ainda a encontrar tempo e energia para cuidar da sua filha com um amor e uma dedicação quase profissionais. E nunca consideraste estudar, tirar um curso de terapia? Mariana riu-se, mas não havia alegria no som. Com que dinheiro, senhor? Com que tempo? Saio de casa às 5h15 da manhã, apanho 2 autocarros para chegar aqui às 7, trabalho até às 7 da noite. Apanho mais 2 autocarros de volta. Chego a casa às 9h15, ajudo os meus irmãos com os trabalhos de casa, preparo o jantar, ajudo a minha avó com a Inês, e, quando me deito, já é quase 1 da manhã. Aos sábados, trabalho noutras casas para ganhar um extra. Paulo permaneceu em silêncio, a absorver a informação. Não fazia a mínima ideia da vida da sua empregada para além das 12 horas que ela passava na sua casa. Mariana. Posso ver os exercícios que fazes com a Beatriz? Agora, senhor. Ela já está de pijama e, geralmente, fazemos as atividades principais de manhã, antes das aulas virtuais dela. De manhã? Sim, senhor. Chego às 7, preparo o pequeno almoço da Beatriz e, enquanto os senhores ainda estão a dormir, fazemos uma sessão de exercícios cognitivos no Jardim das Traseiras. Depois, ela toma banho, toma o pequeno almoço e fica pronta para as aulas. Paulo deu-se conta, com um choque, que desconhecia por completo a rotina da sua própria filha. Ele saía de casa às 6h15 da manhã e regressava sempre depois das 10 da noite. Aos fins de semana, geralmente ficava no escritório da quinta a trabalhar ou saía para almoços de negócios. E ela gosta desses exercícios? Adora, senhor. No início foi difícil porque ela ficava frustrada quando não conseguia fazer algo, mas agora é ela própria que me pede para fazermos as atividades. Ontem, conseguiu escrever o nome completo dela sem ajuda pela primeira vez. A neurologista dela comentou que esse progresso poderia levar anos a desenvolver-se. Anos, Paulo arregalou os olhos. Mas a doutora Silva disse-nos que esse tipo de coordenação motora fina seria muito difícil para a Beatriz. Mariana corou. Talvez a Beatriz esteja mais motivada agora, senhor. Motivada? Por quê? Quer impressionar-me. Ela hesitou. E também quer impressioná-lo a si. Impressionar-me a mim. Ela fala sempre do senhor, senhor Paulo. Diz que quando for grande e muito esperta vai poder trabalhar consigo na sua empresa. Diz que quer ser uma mulher de sucesso como o pai. Naquele momento, a porta do elevador abriu-se e Beatriz apareceu, já de pijama. Marianinha, esqueci-me de te dar um beijo de boa noite. Pai. Ainda estás a falar com ela? Não a vais despedir, pois não? Despedi-la? Perguntou Paulo, confuso. Por que é que eu a despediria? Porque ficaste sério quando me mandaste para o quarto e a mãe fica sempre zangada quando as empregadas fazem coisas que ela não lhes pediu. Paulo olhou para Mariana, que tinha voltado a baixar o olhar. Beatriz, vem cá, disse Paulo, ajoelhando-se para ficar à altura da filha. A menina aproximou a sua cadeira de rodas. Gostas da Mariana? Muito. É a minha melhor amiga. Porque é que ela é a tua melhor amiga? Beatriz pensou por um momento. Porque ela brinca comigo, ouve-me quando eu falo e nunca tem pressa quando eu demoro a fazer as coisas. E ela acredita que eu sou inteligente, mesmo quando às vezes me sinto burra. E eu? Eu também sou teu amigo? Perguntou Paulo, sentindo o coração a encolher-se. Beatriz hesitou, e Paulo viu no rosto da filha uma tristeza que o trespassou como uma adaga. Tu és o meu pai, não o meu amigo, disse Beatriz em voz baixa. Os pais são importantes, mas os amigos são aqueles que passam tempo contigo. Paulo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Mariana, que também estava visivelmente comovida. Beatriz. Eu gostava muito de ser teu amigo. Também me ensinarias como? Os olhos de Beatriz iluminaram-se. A sério, pai. Muito a sério.
Então tens de brincar comigo, ouvir as minhas histórias e vir ver os meus exercícios com a Marianinha. Paulo sorriu, sentindo uma emoção que não sentia há anos. Combinado. Amanhã de manhã quero ver esses exercícios. A sério, Beatriz bateu palmas de alegria. Marianinha, ouviste? O pai vai ver as nossas atividades. Mariana sorriu, mas Paulo notou preocupação nos seus olhos. Senhor Paulo, o senhor não costuma estar em casa de manhã. Amanhã vou estar, declarou Paulo com firmeza. Aliás, acho que preciso de reavaliar algumas prioridades. Beatriz aproximou-se e abraçou o pai a partir da sua cadeira de rodas. Pai, agora tenho 2 melhores amigos, tu e a Marianinha. Paulo abraçou a filha, sentindo um amor tão intenso que quase o sufocava. Como permitira que esta menina maravilhosa se afastasse tanto da sua vida? Agora vai dormir, campeã. Amanhã será um dia muito especial. Depois de Beatriz subir no elevador, Paulo virou-se para Mariana. Obrigado, disse ele, simplesmente. Por quê, senhor? Por cuidares da minha filha quando eu não soube como fazer. Mariana sorriu timidamente. É uma menina especial, senhor. Qualquer pessoa se apaixonaria por ela. Mas nem toda a gente dedicaria o seu tempo livre para ajudar. Nem toda a gente teria a paciência e o conhecimento que tu tens. Senhor Paulo. Posso fazer-lhe uma pergunta? Claro. Vai mesmo estar cá amanhã de manhã? Paulo parou para pensar. Tinha 5 reuniões agendadas antes das 9 da manhã. Tinha uma videoconferência com parceiros de Singapura às 8. Tinha um relatório para entregar antes do meio-dia. Sim, disse ele, surpreendendo-se a si mesmo. Vou estar cá. Naquela noite, Paulo subiu para o seu quarto a refletir sobre a conversa. Sandra ainda não tinha regressado. Aproveitou para entrar no quarto de Beatriz. A menina dormia, mas a sua cadeira de rodas estava cuidadosamente estacionada ao lado da cama, pronta para o dia seguinte. Paulo sentou-se na beira da cama e observou a filha a dormir. Como é que esta menina tinha crescido tanto sem que ele se apercebesse? Quando é que Beatriz se tinha tornado nesta pessoa corajosa e determinada? Por volta da 1 da manhã, ouviu a porta do quarto abrir-se. Era Sandra. Chegaste cedo hoje, comentou ela, tirando os seus sapatos de grife. Aconteceu alguma coisa? Sandra, precisamos de falar. Sobre o quê? Disse ela, sentando-se no sofá de veludo cinzento ao seu lado. Sobre a Beatriz. Sobre a nossa família. Sobre o que se está a passar nesta casa. Sandra suspirou. Paulo, se isto é sobre mais especialistas para a Beatriz, eu já te disse que. Não é sobre especialistas. É sobre a Mariana, a empregada. O que é que ela tem? Sabias que ela faz exercícios de terapia cognitiva com a Beatriz todos os dias? Sandra desviou o olhar. Sabias. E não me disseste nada. Por quê? Porque ias preocupar-te com responsabilidades legais, processos, essas coisas com que te preocupas sempre. Sandra, ela está a ajudar a nossa filha a desenvolver capacidades que os médicos disseram que levaria anos a adquirir. Achas que eu não reparo nos progressos dela? Então por que não me informaste? Sandra levantou-se e começou a andar pela sala. Porque nunca estás aqui, Paulo. Porque quando estás, queres saber se a Beatriz tomou os medicamentos, se foi à fisioterapia, se fez os trabalhos da escola. Nunca perguntas se ela se riu hoje, se divertiu, se foi feliz. Paulo permaneceu calado, a absorver as palavras da sua esposa. E a Mariana? A Mariana faz a Beatriz sorrir. Ela fala acreditar que pode conseguir qualquer coisa. Por isso, permiti que continuasse, porque a minha filha precisa disso. Porque nunca me disseste que te sentias assim. Sandra parou de andar e olhou para o marido. Paulo, quando foi a última vez que conversámos sobre algo que não fosse trabalho ou os especialistas da Beatriz? Paulo tentou lembrar-se, mas não conseguiu. Não me lembro. Eu também não. E sabes porquê? Porque não estás aqui. Podes estar presente fisicamente, mas mentalmente estás sempre no escritório, ao telefone, no computador. Eu criei a Beatriz sozinha, Paulo. E agora a Mariana está a ajudar-me a fazê-lo. Agora, a revelação da sua própria negligência como pai e marido. Sandra, eu quero mudar isto. Mudar o quê? Tudo. Quero estar presente na vida da Beatriz, na tua vida. Quero ser uma família a sério. Sandra olhou com ceticismo. Paulo, já disseste isso antes. Lembras-te quando a Beatriz nasceu? Quando foi diagnosticada?
Dizes sempre que vais mudar, mas o trabalho vem sempre primeiro. Desta vez é diferente. Porquê? Porque hoje eu vi a minha filha pela primeira vez. Vi-a realmente. E percebi que se não fizer alguma coisa agora, vou perder os anos mais importantes da vida dela. Sandra suspirou. Paulo, quero acreditar em ti. Mas preciso de ações, não de palavras. Então, amanhã de manhã, vem ver. Vou assistir aos exercícios que a Mariana faz com a Beatriz. Cancelaste as tuas reuniões. Cancelei. Sandra arregalou os olhos. Em 16 anos de casamento, nunca vira Paulo cancelar reuniões por motivos familiares. Talvez. Talvez seja mesmo diferente desta vez, murmurou ela. Vai ser diferente. Prometo. Na manhã seguinte, Paulo acordou às 6, tomou banho, vestiu-se com roupa casual, algo que raramente fazia durante a semana, e desceu à cozinha. Mariana já lá estava a preparar o pequeno almoço. Bom dia, Mariana, disse ele, surpreendendo a empregada. Bom dia, Sr. Paulo. Levantou-se cedo hoje. Levantei. Onde está a Beatriz? Ainda a dormir, senhor. Geralmente acorda às 7h30. E fazem os exercícios a que horas? Às 8, senhor. Depois de ela tomar o pequeno almoço. Paulo olhou para o relógio. 6h45. Posso ajudar com alguma coisa? Mariana pareceu surpreendida. Senhor. Quer ajudar a preparar o pequeno almoço? É. Claro, senhor. A Beatriz adora panquecas às terças-feiras. Panquecas. Não sabia disso. Mariana sorriu. Diz que precisa de energia extra para as nossas atividades de pensamento. Paulo observou Mariana a preparar a massa das panquecas, notando o cuidado com que fazia tudo. Não estava simplesmente a preparar comida, estava a preparar algo especial para a Beatriz. Mariana, posso fazer-te uma pergunta? Claro, senhor. Por que é que te importas tanto com a Beatriz? Mariana parou de bater a massa e pensou por um momento. Senhor Paulo, quando eu era pequena, via a minha prima Inês a ser rejeitada por outras crianças por causa das suas dificuldades. Via a tristeza nos olhos dela quando queria brincar mas não conseguia acompanhar o ritmo dos outros. Quando olho para a Beatriz, vejo aquele mesmo olhar que a Inês tinha quando era pequena. Hoje, a Inês está a estudar design gráfico online, ajuda nas tarefas de casa dentro das suas possibilidades e é uma das pessoas mais alegres que conheço. Ainda tem limitações, mas nunca permite que isso a impeça de viver. E queres o mesmo para a Beatriz? Quero que ela seja feliz, Sr. Paulo. Quero que ela acredite que pode conseguir qualquer coisa. Porque com a família privilegiada que tem, com todo o amor e apoio que os senhores lhe podem dar, ela pode chegar muito mais longe do que a minha prima alguma vez sonhou. Paulo sentiu novamente aquela mistura de admiração e vergonha. Mariana tinha razão. Beatriz tinha todas as vantagens do mundo, mas ainda assim era triste e solitária porque não tinha o que mais importava, a atenção e o amor dos pais. Nesse momento, Beatriz apareceu na cozinha, ainda de pijama e na sua cadeira de rodas. Pai, gritou ela, surpreendida. Não foste trabalhar. Bom dia, campeã. Hoje vou ficar aqui para ver os teus exercícios, lembras-te? Beatriz sorriu de orelha a orelha. A sério? Vais ver como sou esperta. Primeiro vamos tomar o pequeno almoço. A Marianinha preparou panquecas especiais para ti. Durante o pequeno almoço, Paulo observou a interação entre Beatriz e Mariana. Conversavam como velhas amigas, riam de piadas internas, planeavam as atividades do dia. Beatriz estava radiante, falando sem parar sobre coisas que queria mostrar ao pai. Pai, sabias que já consigo escrever o meu nome completo sem ajuda? Teu nome completo. Isso é incrível. E sei fazer exercícios de concentração como os adultos. A Marianinha ensinou-me técnicas especiais. Que tipo de técnicas? Para acalmar a minha mente quando fica muito inquieta. Como respirar fundo e contar até 10 enquanto imagino borboletas. Paulo olhou para Mariana, impressionado. Ela sabia mesmo o que estava a fazer. Depois do pequeno almoço, foram para o jardim das traseiras. Sandra juntou-se a eles, observando à distância com uma chávena de café na mão. Mariana estendeu um cobertor no relvado. Beatriz transferiu-se da sua cadeira para o cobertor com a ajuda de Mariana e começou a fazer exercícios de respiração e concentração que surpreenderam Paulo pela sua precisão e seriedade. Excelente, Beatriz. Agora vamos trabalhar a coordenação motora fina, disse Mariana.
Tirou uma caixa com diferentes materiais, contas coloridas, fios, pequenos blocos. Lembras-te do padrão que praticámos ontem? Sim. Tenho de fazer uma sequência azul, vermelho, amarelo e repeti-la 3 vezes. Beatriz pegou nas contas com cuidado e começou a enfiá-las no fio. As suas pequenas mãos tremiam ligeiramente com o esforço de concentração, mas conseguiu completar o padrão sem erros. Perfeito, celebrou Mariana. Queres tentar um padrão mais difícil? Sim. Paulo estava maravilhado. A sua filha estava a demonstrar capacidades motoras finas que os médicos tinham dito que seriam muito difíceis de desenvolver. Continuaram com os exercícios por mais 50 minutos. Mariana guiava Beatriz através de diferentes atividades, exercícios de escrita em areia, jogos de memória visual, práticas de coordenação bilateral. Paulo ficou impressionado com o conhecimento de Mariana e com a paciência infinita que ela demonstrava. No final da sessão, Beatriz estava cansada mas feliz. Gostaste, pai? Adorei, campeã. És incrível. Pai, vais estar cá amanhã também. Paulo olhou para Mariana e depois para a filha. Vou estar cá. Aliás, estava a pensar. Que tal se eu ficasse todas as manhãs para ver os teus exercícios? Beatriz abraçou o pai com tanta força que quase o derrubou. A sério? Todos os dias. Todos os dias. Nessa tarde, depois de Beatriz estar nas suas aulas virtuais, Paulo chamou Mariana para uma conversa privada no escritório. Mariana, quero fazer-te uma proposta. Que tipo de proposta, senhor? Quero que te tornes a acompanhante terapêutica oficial da Beatriz. Mariana arregalou os olhos. Senhor, eu. Tens conhecimentos de terapia ocupacional. Tens uma ligação especial com a minha filha e ela confia em ti completamente. Gostaria de formalizar isto. Mas, senhor, eu não tenho um curso superior. Isso resolve-se. Gostarias de tirar um curso de terapia ocupacional? Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Senhor Paulo, eu. Isso seria um sonho, mas não tenho recursos para. E se eu pagasse os estudos? O senhor. Pagaria os meus estudos. Pagaria o curso, os livros, o transporte, e continuarias a receber o teu salário normalmente. Aliás, aumentaria o teu salário, já que as tuas responsabilidades seriam maiores. Mariana começou a chorar. Senhor Paulo, eu. Não sei o que dizer. Diz que sim. A Beatriz precisa de ti e tu mereces ter a oportunidade de estudar aquilo que amas. Mas. E o trabalho da casa, as outras tarefas? Contrataremos outra pessoa para as tarefas domésticas. O teu foco seria exclusivamente na Beatriz. Mariana não conseguia parar de chorar. Por que está a fazer isto, senhor? Porque ontem à noite percebi que quase perdi a oportunidade de conhecer a minha própria filha e hoje de manhã vi que tu estás a dar-lhe algo que eu não soube dar, esperança e confiança. Quero que continues a fazer isso, mas de forma oficial e reconhecida. E se eu não conseguir passar no curso? Vais conseguir. Tenho a certeza. Mariana limpou as lágrimas e olhou para Paulo com determinação. Então, eu aceito, Sr. Paulo. Vou estudar muito e vou fazer o melhor trabalho que conseguir com a Beatriz. Sei que vais. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa mudou completamente. Paulo começou a sair de casa mais tarde, participando nos exercícios matinais de Beatriz. Cancelou várias reuniões para estar presente nos momentos importantes da filha. Beatriz estava radiante com a presença do pai. Os seus avanços nos exercícios aceleraram, motivada pela atenção que estava a receber. Numa semana, conseguiu escrever 5 palavras consecutivas sem ajuda. Em 2 semanas, conseguiu completar um puzzle de 50 peças. Sandra observava a transformação com um misto de alegria e cautela. Estava feliz por ver o marido mais presente, mas ainda tinha receio de que fosse temporário. Numa manhã, durante os exercícios, Beatriz conseguiu algo que ninguém esperava. Pegou num lápis e escreveu uma carta completa para o pai, com frases coerentes e letra legível. Pai, escrevi uma coisa para ti, disse Beatriz, estendendo-lhe o papel com orgulho. Paulo leu a carta e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Dizia, querido pai, amo-te muito. Obrigado por vires ver os meus exercícios. Agora sei que sou inteligente. A tua filha, Beatriz. Beatriz. Isto é lindo, disse Paulo, abraçando a filha. És incrível. Mariana também estava a chorar, orgulhosa do progresso de Beatriz. Marianinha, viste? Escrevi uma carta a sério. Vi, minha guerreira.
És espantosa. Sandra saíra a correr de casa quando ouviu as celebrações e chegou a tempo de ver Paulo ler a carta. Meu amor, isto é maravilhoso. Escreves melhor que muitas crianças da tua idade. Nessa noite, depois de Beatriz adormecer, Paulo e Sandra conversaram sobre as mudanças que estavam a acontecer. Paulo, preciso de admitir uma coisa, disse Sandra. O quê? Eu estava a considerar separar-me de ti. Paulo sentiu o mundo a girar. O quê? Sentia-me sozinha, Paulo. Sentia que estava a criar a Beatriz sozinha enquanto tu vivias para o trabalho. Já não aguentava mais. E agora? Agora vejo um homem diferente. Vejo o pai que sempre quis que fosses, o marido com quem me casei. Mas preciso de saber se isto vai durar. Paulo pegou na mão da sua esposa. Sandra, eu quase perdi as duas pessoas mais importantes da minha vida por causa do trabalho. Isso não vai voltar a acontecer. Prometo. Como podes ter a certeza? Porque descobri que nada vale mais do que ver a minha filha a escrever uma carta para mim com um sorriso. Nenhum negócio, nenhum dinheiro, nada vale isso. Algumas semanas depois, Paulo fez outra descoberta sobre Mariana. Chegou a casa mais cedo e encontrou-a a chorar no jardim. Mariana. O que se passou? Nada, Sr. Paulo. Está tudo bem. Claramente não está. O que aconteceu? Mariana hesitou antes de responder. É que hoje de manhã veio uma das amigas da Sra. Sandra. E não foi muito simpática comigo. Como assim? Disse que eu me estava a aproveitar da vossa bondade, que me estava a meter onde não era chamada. Disse que uma empregada tinha de saber o seu lugar. Paulo sentiu a raiva a subir. Quem foi? Não é preciso, senhor. Quem foi? A Sra. Carla, amiga da Sra. Sandra. Paulo conhecia Carla, uma mulher prepotente e classista que fazia sempre questão de mostrar a sua superioridade social. O que mais te disse ela? Disse que eu estava a confundir as coisas, que a Beatriz não era minha filha e que eu devia parar de agir como se fosse mãe dela. Disse que pessoas como eu deviam ter mais noção do nosso lugar. Paulo fervia de raiva. Mariana, tu sabes que isso não é verdade, pois não? Sei, senhor. Mas doeu ouvir. E o pior é que a Beatriz estava perto e ouviu tudo. Ficou muito chateada e defendeu-me. Foi embaraçoso. A Beatriz defendeu-te. Disse à Sra. Carla que eu era a melhor pessoa do mundo e que ela não podia ser má para mim. Ficou muito nervosa. Paulo sorriu, apesar da raiva. Ela tem razão. E eu vou resolver esta situação. Sr. Paulo, por favor, não faça um escândalo disto. Não quero causar problemas entre a Sra. Sandra e as amigas dela. Mariana, tu não estás a causar problema nenhum. O problema é a falta de educação de pessoas que se acham superiores aos outros. Nessa noite, Paulo falou com Sandra sobre o incidente. Sandra, a Carla esteve cá hoje. Esteve. Por quê? Foi desrespeitosa com a Mariana. Como assim? Paulo contou o que tinha acontecido. Sandra ficou visivelmente irritada. Eu não sabia disso. Se soubesse, tê-la ia posto fora de casa imediatamente. A Beatriz ouviu tudo e ficou chateada. Meu Deus, coitada da Beatriz. Ela adora a Mariana. Sandra, não quero mais esse tipo de pessoas na nossa casa. Se as tuas amigas não conseguem tratar os nossos empregados com respeito, não são bem-vindas aqui. Concordo plenamente. Vou falar com a Carla amanhã e deixar-lhe bem claro que esse comportamento não é aceitável. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Paulo estava no escritório quando recebeu uma chamada de um conhecido, Rui Santos, dono de uma empresa rival. Paulo. Rui Santos. Tenho uma proposta para ti. Que tipo de proposta? Ouvi dizer que tens uma empregada que é um prodígio com crianças com necessidades especiais. Quero contratá-la. Paulo sentiu o sangue a gelar. A Mariana. Como soubeste dela? A Carla, mulher do meu diretor financeiro, mencionou-a num jantar. A minha neta tem paralisia cerebral e estamos desesperados. Faço-te uma proposta, o triplo do que tu lhe pagas. Mais benefícios. Carro à disposição. Seguro de saúde completo para ela e para a família dela. O que me dizes, Paulo? A Mariana não está à venda. Paulo, ser razoável. Toda a gente tem um preço. E, pelo que soube, ela é só uma empregada doméstica. Para mim, seria uma acompanhante terapêutica oficial.
Ela já é a nossa acompanhante terapêutica oficial. Ah, sim. A Carla não mencionou isso. Bem, mesmo assim, a minha proposta mantém-se. Podes passar-me o telefone dela. Não, Rui. Se mudares de ideias, liga-me. Paulo desligou o telefone, preocupado. Sabia que Rui não desistiria facilmente e também sabia que a proposta era realmente tentadora para alguém na situação económica de Mariana. Decidiu não comentar nada sobre a chamada, mas manteve-se alerta nos dias seguintes. A sua preocupação mostrou-se justificada quando, 3 dias depois, Mariana pediu para falar com ele. Sr. Paulo, recebi uma proposta de trabalho. O coração de Paulo disparou. Que tipo de proposta? Para trabalhar como acompanhante terapêutica da família Santos. Ofereceram. Bem, ofereceram muito mais do que ganho aqui. Mas não consigo imaginar como seria deixar a Beatriz. Ela tornou-se muito importante para mim. E tu tornaste-te muito importante para ela também. Eu sei. E é isso que me tem dividida. Tenho obrigações para com a minha família, mas também me sinto responsável pela Beatriz. Paulo pensou cuidadosamente antes de responder. Mariana, não vou tentar influenciar a tua decisão. Mas posso fazer-te algumas perguntas. Claro. És feliz a trabalhar aqui? Muito feliz. Sentes que tens oportunidades de crescimento aqui, com o curso que eu estou a pagar? Sim. E a Beatriz? Como achas que ela reagiria se tu fosses embora? Mariana suspirou. Ficaria devastada. Ainda ontem estava a falar dos planos que temos para quando ela conseguir escrever contos completos. Então, qual é realmente a tua dúvida? O dinheiro, Sr. Paulo. A minha família precisa muito. Paulo assentiu. Compreendo. Quanto te ofereceram? Mariana disse o valor e Paulo ficou surpreendido. Era realmente uma soma significativa. Mariana, posso fazer-te uma contraproposta. Como assim? Posso igualar o salário que te ofereceram. Além de manter os benefícios que já tens, o curso, o seguro de saúde. E posso incluir seguro de saúde para a tua avó e para os teus irmãos também. Mariana arregalou os olhos. Sr. Paulo, não tem de. Sim, tenho. A Beatriz precisa de ti e tu mereces ser valorizada pelo trabalho excepcional que fazes. Mas é muito dinheiro. Mariana, tu salvaste o meu casamento e ajudaste-me a reconectar-me com a minha filha. Quanto é que isso vale? Naquele momento, Beatriz entrou no escritório. Marianinha, vais-te embora. Não, meu amor, não vou a lado nenhum. Que bom! Porque ainda tenho muitas coisas para aprender contigo. E quando conseguir escrever contos, vou escrever um sobre ti todos os dias. E eu vou estar cá para ler cada conto, minha guerreira. Algumas semanas depois, aconteceu algo que ninguém esperava. Beatriz estava a fazer os seus exercícios matinais quando conseguiu algo extraordinário. Escreveu um conto completo, de 10 frases, sobre uma menina corajosa que aprendia a voar. Pai. Marianinha. Escrevi o meu primeiro conto, disse Beatriz, radiante de alegria. Paulo e Mariana correram até ela, emocionados. Beatriz, isto é incrível, disse Paulo, a ler o conto. És uma escritora. A minha guerreira tornou-se uma artista, disse Mariana, abraçando-a também. Agora posso escrever histórias como os meninos grandes. Podes escrever qualquer coisa que queiras, meu amor. Nessa noite, Paulo refletiu sobre tudo o que se tinha passado nos últimos meses. Tinha quase perdido a família por causa do trabalho, mas uma empregada doméstica dedicada a salvar não só a sua filha, mas toda a dinâmica familiar. Alguns meses depois, chegou o dia da formatura de Beatriz do Jardim de Infância. Era um evento especial onde as crianças iriam demonstrar as suas habilidades e talentos. Paulo cancelara todos os compromissos para estar presente. Pai, tens a certeza que vais poder vir? Perguntou Beatriz na manhã da formatura. Tenho a certeza absoluta, campeã. Não perderia isto por nada no mundo. E a Marianinha também vai estar lá. Claro. Somos a tua equipa de claque oficial. Na escola, Beatriz estava nervosa. Tinha preparado uma apresentação especial onde iria demonstrar como tinha conseguido superar as suas dificuldades motoras e cognitivas. Marianinha, e se eu me enganar à frente de toda a gente? Perguntou ela enquanto se preparava. Beatriz, já te enganaste muitas vezes durante os nossos treinos e voltaste sempre a tentar. Se te enganares hoje, vais tentar de novo. Mas aposto que não te vais enganar. Porque tens tanta certeza.
Porque és a menina mais determinada que conheço. E porque treinaste muito para este momento. Quando chegou a vez de Beatriz se apresentar, ela dirigiu-se ao centro do palco na sua cadeira de rodas, decorada com fitas douradas. O público ficou em silêncio, sentindo que era algo especial. O meu nome é Beatriz Vaz, começou ela, com voz firme. Quando era mais pequena, não conseguia escrever bem. As minhas mãos não me obedeciam e eu tinha medo de tentar coisas novas. Mas depois conheci a minha melhor amiga, a Marianinha. Ela ensinou-me a ser forte, a ser corajosa e a acreditar em mim mesma. Beatriz fez então algo que surpreendeu todos. Pegou no microfone sem fios e começou a ler um conto que tinha escrito especialmente para aquele dia, com voz clara e sem se enganar. Quero dedicar este conto a 3 pessoas, disse Beatriz, terminando de ler. Ao meu pai, que aprendeu a ser o meu melhor amigo, à minha mãe, que sempre cuidou de mim, e à Marianinha, que me ensinou que posso voar se quiser. A audiência explodiu em aplausos. Paulo chorava abertamente, assim como Sandra e Mariana. E agora, continuou Beatriz, quero mostrar algo que aprendi. Marianinha, vem cá. Mariana ficou surpreendida, mas Beatriz chamou ao palco. Esta é a Mariana, disse Beatriz à audiência. Ela é a pessoa mais importante da minha vida depois dos meus pais. Acreditou em mim quando nem eu acreditava. E quero dizer a toda a gente que ela é a melhor professora do universo. Beatriz abraçou Mariana no palco e a audiência levantou-se numa ovação. Paulo e Sandra também subiram ao palco para abraçar Beatriz e Mariana. Pai, disse Beatriz, ainda no palco, podes dizer a toda a gente uma coisa. O quê, filha? Que a Marianinha já não é mais nossa empregada. É da nossa família. Paulo pegou no microfone. A minha filha tem razão, disse ele, com a voz embargada pela emoção. A Mariana não é só nossa empregada, é parte da nossa família. Ela salvou a minha filha, salvou o meu casamento e ensinou-me o que realmente importa na vida. A audiência aplaudiu novamente e Mariana chorava de emoção. Depois da apresentação, vários pais da escola aproximaram-se de Paulo e Sandra para dar os parabéns a Beatriz e para conhecer Mariana. Muitos pais de crianças com necessidades especiais queriam saber sobre os métodos que ela usava. Deviam pensar em abrir um centro de terapia, sugeriu uma das mães. Há muitas crianças que poderiam beneficiar do trabalho da Mariana. Paulo olhou para Mariana, que estava a conversar animadamente com outras mães sobre exercícios e técnicas de motivação. Sabes, Sandra, disse ele à sua esposa. Talvez essa não seja uma má ideia. O que queres dizer? Um centro de terapia especializado em crianças, com a Mariana como coordenadora depois de ela se formar. Investirias nisso? Investiria. E sabes porquê? Porque vi em primeira mão como o trabalho dela pode transformar a vida de uma criança e de uma família inteira. Nessa noite, em casa, Paulo chamou Mariana para uma conversa. Mariana, posso fazer-te uma pergunta louca? Claro, Sr. Paulo. Gostarias de ter o teu próprio centro de terapia um dia? Mariana riu-se. Sr. Paulo, esse é um sonho muito grande para alguém como eu. Por que dizes isso? Porque abrir um centro de terapia precisa de muito dinheiro, muito conhecimento, muita experiência. Eu ainda estou a aprender. E se eu te dissesse que estou disposto a investir nesse sonho? Mariana parou de sorrir. Como assim? Estou a pensar em abrir um centro de terapia para crianças com necessidades especiais. Um lugar onde cada criança receba o mesmo tipo de atenção e cuidado que tu deste à Beatriz. E gostaria que fosses a diretora terapêutica. Sr. Paulo, eu. Isso é a sério. Completamente a sério. Terias de acabar o teu curso primeiro, talvez fazer algumas especializações, mas o projeto pode ir-se desenvolvendo aos poucos. E a Beatriz? A Beatriz continuaria a ser a tua prioridade. Aliás, ela poderia ser uma espécie de embaixadora do centro, mostrando a outras crianças que é possível superar as dificuldades. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Sr. Paulo, se isto realmente acontecer, seria o maior sonho da minha vida a tornar-se realidade. Então, vamos torná-lo realidade. 2 anos depois, o Centro de Terapia Infantil Novos Horizontes estava a ser inaugurado. Era um lugar moderno, colorido, com equipamentos de última geração e uma equipa de profissionais dedicados. Mariana, agora formada em terapia ocupacional com especializações em pediatria, era a diretora terapêutica. Beatriz, com 7 anos e a escrever contos regularmente, estava na inauguração como convidada de honra. Tinha-se tornado o símbolo do centro, inspirando outras crianças com a sua história de superação. Marianinha, disse Beatriz, correndo até Mariana no dia da inauguração.
Conseguiste. Tens o teu próprio lugar para ajudar as crianças. Conseguimos, minha guerreira. E sabes quem me inspirou a nunca desistir? Quem? Uma menina muito corajosa que me ensinou que, quando acreditamos e trabalhamos muito, os sonhos tornam-se realidade. Paulo observava a cena com orgulho. A sua empresa tinha agora um novo foco. Além dos negócios tradicionais, criaram uma divisão de responsabilidade social que apoiava projetos como o centro de terapia. Sandra aproximou-se dele, sorrindo. És um homem diferente, Paulo Vaz. Tive uma boa professora. Lamento ter demorado tanto tempo a entender o que realmente importa, mas não me arrependo de nada do que fizemos depois de eu ter aprendido a lição. E qual foi a lição? Que, por vezes, as pessoas mais importantes das nossas vidas chegam de forma inesperada. E que o amor e a dedicação valem mais do que qualquer quantia de dinheiro. Beatriz correu até aos pais, radiante de alegria. Pai, mãe, viram quantas crianças vieram hoje? A Marianinha diz que vai ajudar todas elas a tornarem-se fortes como eu. Vimos, filha. E sabes qual é a melhor parte? Qual? Que tudo isto começou porque uma pessoa especial decidiu acreditar em ti quando mais precisavas. Beatriz sorriu e olhou para Mariana, que estava a conversar com os pais de outras crianças. Pai, posso contar-te um segredo? Claro. Eu sempre soube que a Marianinha era especial. Desde o primeiro dia que senti que ela ia mudar as nossas vidas. E como sabias? Porque ela olhava para mim como se eu fosse normal. Não como se eu estivesse partida. Olhava para mim como se eu pudesse conseguir qualquer coisa. Paulo sorriu, percebendo que a sua filha, mesmo sendo tão nova, tinha compreendido algo que ele, sendo adulto, demorara tanto a entender, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que tem, mas no que é capaz de dar aos outros. Alguns meses após a inauguração do centro, Paulo recebeu uma chamada inesperada. Era de Rui Santos, o empresário que tentara contratar Mariana anos antes. Paulo, preciso de falar contigo. Sobre o quê, Rui? Sobre o centro de terapia que abriram. O meu neto está a ser acompanhado aí há 4 meses. Ah, sim. E como está a correr? É por isso que te ligo. É extraordinário, Paulo. Em 4 meses, o meu neto fez progressos que não tinha feito em 3 anos de terapia tradicional. Paulo sorriu. A Mariana é realmente excepcional. É mais do que isso. Toda a equipa dela é diferente. Não tratam as crianças como pacientes, tratam-nas como seres humanos únicos e especiais. O meu neto está feliz pela primeira vez desde que foi diagnosticado. Estou-te muito grato. Fico muito contente por saber disso. Paulo. Preciso de te pedir desculpa. Por quê? Por ter tentado tirar-te a Mariana há uns anos. Naquela altura, via-a apenas como uma empregada qualificada. Não entendi que ela era parte da tua família, que havia uma ligação muito mais profunda. Percebo agora que ela estava no sítio certo, com as pessoas certas. Se eu a tivesse conseguido levar naquela altura, talvez ela nunca tivesse tido a oportunidade de se desenvolver como se desenvolveu contigo. Talvez. Enfim, queria agradecer-te por não teres permitido que eu cometesse essa estupidez. E queria dar-te os parabéns por teres visto o potencial dela antes de qualquer um de nós. Depois de desligar o telefone, Paulo refletiu sobre a conversa. Era curioso como as coisas se tinham desenrolado. Se ele tivesse permitido que Mariana fosse embora naquela altura, várias vidas teriam sido diferentes. Beatriz talvez não se tivesse desenvolvido como se desenvolveu. O seu casamento com Sandra talvez não se tivesse salvado. E dezenas de crianças que agora eram acompanhadas no centro não teriam tido a oportunidade de crescer com o mesmo cuidado e atenção. Nessa tarde, quando Beatriz voltou da escola, Paulo estava à sua espera no jardim, o mesmo lugar onde tudo começara anos antes. Pai. Chegaste cedo hoje. Cheguei. Queria falar contigo sobre uma coisa. Sobre o quê? Sobre aquele dia em que cheguei a casa e devia fazer os exercícios com a Mariana. Beatriz sorriu. Lembro-me desse dia. Ficaste surpreendido porque nunca me tinhas visto a fazer atividades especiais. Exato. E sabes no que eu estava a pensar naquele momento? No quê? Estava a pensar que eras a menina mais corajosa que eu já tinha visto. Ali estavas tu, com todas as tuas dificuldades, a esforçar-te para aprender e melhorar. Mas era normal querer aprender com a Marianinha. Ela ajudava-me sempre. Exato. E foi isso que me fez perceber quem tu eras realmente. Não eras apenas uma menina com limitações, eras uma menina generosa, determinada e amorosa. E agora?
Agora sei que aquele dia mudou a nossa família para sempre. Porque foi quando eu aprendi a ver-te de verdade. E quando aprendi a valorizar pessoas como a Mariana. Beatriz pensou por um momento. Pai, posso contar-te uma coisa? Claro. Aquele dia também mudou a minha vida. Como assim? Porque foi o primeiro dia em que olhaste para mim como se eu fosse especial de uma maneira boa. Não especial de uma maneira triste. Paulo sentiu os olhos a encherem-se de lágrimas. Beatriz, tu sempre foste especial de uma maneira boa. Eu é que demorei a perceber. Não faz mal, pai. O importante é que agora sabes. Ficaram em silêncio por um momento, a observar o jardim onde Beatriz dera os seus primeiros passos em direção à independência, onde Mariana passara inúmeras horas a ensinar e encorajar, onde uma família se reencontrara. Pai, disse Beatriz, quebrando o silêncio. Achas que todas as famílias têm uma Mariana? O que queres dizer? Uma pessoa que chega e muda tudo para melhor. Que nos ajuda a ser melhores. Paulo pensou na pergunta. Acho que nem todas as famílias têm a sorte de encontrar uma Mariana, Beatriz. Mas acho que todas as famílias têm a oportunidade de ser uma Mariana para alguém. Como assim? Podemos ser para outras pessoas o que a Mariana foi para nós. Podemos acreditar noutras pessoas quando elas não acreditam em si mesmas. Podemos ajudar outras pessoas a descobrir do que são capazes. Beatriz sorriu. É isso que estamos a fazer no centro da Marianinha. Exatamente. Estamos a ajudar outras famílias a descobrir o que nós descobrimos. E o que é que descobrimos? Que o amor e a dedicação conseguem superar qualquer obstáculo. Nesse momento, Mariana chegou do trabalho, como fazia todos os dias. Beatriz correu até ela, como sempre fazia. Marianinha. Como foi o dia no centro? Foi maravilhoso, minha guerreira. Hoje, o menino conseguiu escrever o nome dele pela primeira vez. Tal como tu fizeste há uns anos. A sério. Ele ficou feliz. Ficou radiante. E sabes o que ele disse? O quê? Que queria ser forte como a Beatriz Vaz. Beatriz corou de orgulho. Disse isso a sério. Disse. Tornaste-te uma inspiração para muitas crianças, sabias? Paulo observava a interação entre Beatriz e Mariana, notando como, depois de todos estes anos, mantinham a mesma ligação especial do primeiro dia. Mariana, disse Paulo. Posso fazer-te uma pergunta? Claro, Sr. Paulo. Arrependes-te de alguma coisa? Da tua decisão de ficar aqui quando tiveste outras oportunidades? Mariana olhou para Beatriz, depois para Paulo, e sorriu. Sr. Paulo, se eu tivesse ido embora, teria perdido a oportunidade de ver esta menina transformar-se na jovem incrível que é hoje. Teria perdido a oportunidade de ver uma família reencontrar-se. E teria perdido a oportunidade de realizar um sonho que nem sabia que tinha. Que sonho? O sonho de fazer a diferença na vida de dezenas de crianças, não apenas de uma. O sonho de ter uma carreira que amo, não apenas um trabalho. O sonho de fazer parte de uma família que me valoriza por quem eu sou, não apenas pelo que faço. Beatriz abraçou Mariana. Marianinha, sabes qual é a melhor parte de tudo? O quê, meu amor? É que a nossa história não acabou. Apenas está a começar. Como assim? Porque agora vais ajudar muitas crianças como me ajudaste a mim. E eu vou estar lá para ajudar também. Para lhes mostrar que é possível conseguir qualquer coisa. Mariana olhou para Paulo e Sandra, que se tinham juntado ao grupo no jardim. Sabem, disse ela. Quando eu era pequena, a minha avó dizia sempre que Deus põe as pessoas certas no nosso caminho no momento certo. Na altura, não entendia muito bem o que isso significava. E agora entendes? Perguntou Sandra. Agora entendo. Cada um de nós estava exatamente onde precisava de estar, quando precisava de estar. A Beatriz precisava de alguém que acreditasse nela. Os senhores precisavam de se reconectar como família. E eu precisava de descobrir o meu propósito na vida. E descobriste? Perguntou Beatriz. Descobri, minha guerreira. O meu propósito é ajudar crianças e famílias a descobrirem a sua própria força. E tudo começou aqui. Neste jardim, com uma menina corajosa que me ensinou que os maiores milagres acontecem quando não desistimos. Paulo olhou à sua volta, vendo a sua família reunida no jardim onde tudo começara. Beatriz, agora uma menina confiante e talentosa. Sandra, a sua esposa, que aprendera a confiar no seu amor novamente. E Mariana, que deixara de ser apenas uma empregada para se tornar uma filha do coração. Sabem o que eu aprendi com tudo isto? Disse Paulo. O quê, pai?
que, por vezes, pensamos que estamos a oferecer uma oportunidade a alguém, quando, na realidade, é essa pessoa que nos está a dar a maior oportunidade das nossas vidas. Oportunidade de quê? Perguntou Beatriz. Oportunidade de sermos melhores. Oportunidade de amarmos mais. Oportunidade de fazermos a diferença no mundo. Mariana sorriu, os seus olhos a brilhar com lágrimas de felicidade. Senhor Paulo, a única coisa que eu queria quando comecei a trabalhar aqui era sustentar a minha família. Nunca imaginei que ia ganhar muito mais do que isso. O que ganhaste? Ganhei uma segunda família. Ganhei um propósito. Ganhei a oportunidade de ver que é possível transformar vidas quando agimos com amor. Beatriz olhou para os 3 adultos à sua volta e sorriu. Sabem uma coisa? Acho que devíamos fazer isto todos os dias. Fazer o quê? Perguntou Sandra. Reunirmos-nos aqui no jardim e lembrarmos-nos da sorte que temos. Porque há muita gente no mundo que não tem o que nós temos. E o que é que temos? Perguntou Paulo, curioso com a resposta da filha. Temos amor, temos uma família que se preocupa e temos a Marianinha, que é a pessoa mais especial do mundo. Paulo abraçou a filha, sentindo uma gratidão imensa por tudo o que se passara. Se alguém lhe tivesse dito, anos antes, que uma empregada doméstica mudaria completamente a sua vida, ter-se-ia rido. Mas agora entendia que os anjos nem sempre chegam com asas. Às vezes, chegam com um avental e um coração cheio de amor. Beatriz, disse Paulo, tens razão. Vamos fazer isto todos os dias. Vamos lembrar-nos sempre da sorte que temos. E vamos lembrar-nos sempre, acrescentou Mariana, que cada novo dia é uma oportunidade de ser a diferença na vida de alguém. Assim como vocês foram a diferença na minha. Enquanto o sol se punha sobre o jardim da família Vaz, 4 pessoas que o destino unira de forma inesperada abraçaram-se, sabendo que as suas vidas tinham sido transformadas para sempre por um encontro aparentemente casual entre um empresário viciado em trabalho, uma empregada doméstica determinada e uma menina que só precisava de alguém que acreditasse nela. E assim, o que começou como uma simples chegada antecipada à casa, transformou-se na mais bela lição sobre família, amor e o poder transformador de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas próprias ainda não o conseguem ver.